Oi, meus queridos, volto aqui com você para nós darmos início agora com nossa aula de português. Isso mesmo. Estivemos lendo, né, na nossa aula aí, um artigo de divulgação científico, certo? Que falava sobre um novo integrante da família dos cururus. Lembram que nós fizemos a leitura coletiva desse texto, né? E agora vamos dar sequência respondendo as perguntas relacionadas a esse texto. Então, lá na página de número 7 do livro Atividades Complementares, sim, livro Atividades Complementares, página 7. Abram aí. Exercício 6 para começar. Descreva as características dos sapos machos e dos sapos fêmeas dessa espécie. Você vai descrever quais são as características dos sapos machos e dos sapos fêmeas dessa espécie. Olhem só. Os sapos machos, ele tem o dorso amarelo, né? O dorso amarelo, as costas amarelas. Quanto os sapos fêmeas misturam um tom de marrom com avermelhado e um verde claro. Então, há uma mistura aí. Então, quando você ver, né, os sapos fêmeas, né, com um tom marrom avermelhado e um verde claro, você já vai saber, olha, esse aqui é um sapo fêmea. Porque o sapo macho, ele tem o dorso amarelo, tá? 7, exercício 7. Segundo o texto, o que significa entrar em tanatose? O que significa, segundo o texto, entrar em tanatose? Significa, de acordo com o texto lá, você pode ir lá conferir, significa fingindo-se de morto, né? Por que que o sapo fingia-se de morto? Para se proteger, né? Proteger dos predadores, certo? Então, entrar em tanatose significa fingir-se de morto para se proteger contra os predadores, né? Agora, exercício 8. O que acontece caso um outro animal tente comer o novo sapo cururu? Né? Imagine que um outro sapo, né, um outro animal tenta comê-lo. O que vai acontecer? Com o que ele vai fazer para se defender? O sapo ele vai liberar, né? Ele vai liberar uma substância tóxica e de sabor ruim. Então, essa vai ser a defesa dele. Então, quando um outro animal tentar comê-lo, ele vai liberar essa substância tóxica de sabor ruim. Isso vai fazer com que o predador, com que o animal vá embora, né? Deixe ele ali. Exercício 9. Do que essa espécie de sapo se alimenta? Eles comem o quê? Verduras? Carne? O que eles comem? Então, esse sapo, sapo cururu, se alimenta de gafanhotos, de formigas, tá? E de besouros também. Exercício 10. Por que o sapo cururu é considerado um ótimo aliado dos agricultores? Por quê? Lembra que a professora explicou lá? Por que o sapo cururu é considerado um ótimo aliado dos agricultores? Porque eles se alimentam das pragas, né? Ou seja, dos gafanhotos, das formigas e dos besouros, que acabam destruindo, né, a plantação. Então, eles são considerados um ótimo aliado aos agricultores, certo? Exercício 11. Essa nova espécie de animal oferece perigo aos seres humanos? De acordo com o que nós lemos lá, com algumas afirmações incorretas a respeito do sapo cururu, eles oferecem alguma ameaça a nós seres humanos? Não, de maneira alguma. O que você tem ouvido aí dos sapos, né? Tudo isso são afirmações incorretas.
eles não nos oferecem perigo algum, certo? Então, encerro com vocês aqui, né, com essas perguntas, que eu peço que vocês façam a leitura novamente do texto e as respondam, correto? Termino com a aula de português, mas as nossas aulas ainda não acabaram.